Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o encerramento do discurso de Pedro aqui na nossa jornada Atos dos Apóstolos. Então, estamos no capítulo 2, lá no versículo 32, que diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Que altíssimo privilégio que Pedro e os demais tiveram em serem testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Eles tiveram o privilégio de ver Cristo encarnado e depois tiveram o privilégio de vê-lo ressuscitado em um corpo glorificado. É claro que nós não vamos jamais ter esse privilégio de ver essas duas fases, mas o veremos como ele é, o veremos exaltado no seu reinado, na sua grandiosidade, e para nós isso será excelente. Não importa se não o vimos encarnado, mas como Paulo disse, andamos por fé e não por vista. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Você não viu, eu não vi, mas você crê? Pois é, um dia o veremos face a face como ele é. E aí no versículo 33 diz assim, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vós agora vedes e ouvis. Pedro disse que Jesus foi exaltado à destra de Deus. Cristo recebeu a mais alta dignidade por parte do Pai. Ele foi exaltado à destra de Deus. E foi feito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí Pedro explica sobre o que está acontecendo ali, que eles presenciaram aquelas pessoas falando em línguas estranhas, no idioma deles, dos estrangeiros que ali estavam. Pedro explica, ele tendo recebido a promessa do Pai, agora ele nos deu esta promessa, ele derramou sobre nós esta promessa. Então o que vocês estão vendo é isso, ele recebeu do Pai a promessa e agora ele derramou sobre estes, os quais vocês estão vendo. Então essa promessa do Pai que Jesus recebeu ao sair do Jordão, o Espírito veio sobre ele, que Jesus derramou sobre cada um daqueles que ali estavam reunidos. Essa promessa também é para mim, essa promessa é para você. Então, em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. É uma frase que eu tenho repetido na maioria das nossas reflexões aqui na jornada, porque isso é tão importante. Essa promessa é para você. Seja cheio do Espírito Santo. É para hoje, pastor. Pode ter certeza disso. Então, nesta live, nos acompanhando aqui, aí aonde você estiver, receba essa graça, essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida, que é maravilhosa. Versículo 34, ele diz, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Pedro, ele está colocando Davi na posição dele. Davi foi o rei mais honrado em Israel, o grande rei, sempre lembrado. Mas Pedro explica, Davi não subiu aos céus. Davi cumpriu o papel dele, porque ele mesmo disse em um dos salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. Eles estavam negando reconhecer aquilo que Davi já reconhecia, antes mesmo de Cristo ter vindo. Davi já reconhecia aquilo que eles não queriam reconhecer, a grandeza do Cristo, do Senhor, do Messias e Rei. Mas nós reconhecemos. Eles não quiseram, mas nós reconhecemos. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Continuando, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita. 35 agora, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Um dia, essa palavra, essa promessa vai se cumprir. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E em breve, como disse Paulo, ele esmagará Satanás. E isso vai acontecer. Versículo de número 36, encerrando o discurso de Pedro.
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Preste atenção nisso. Jesus havia dito para os apóstolos que não falassem a respeito dele ser o Cristo antes da sua ressurreição. Mas aqui, depois dele ressurreto, depois dele assunto aos céus, depois do derramar do Espírito Santo, agora chegou o momento de espalhar a mensagem de uma vez por todas nos 4 cantos da terra e dizer: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, aquele que Deus prometeu enviar para salvar a humanidade, proporcionar a todos a possibilidade de um encontro com Deus, de uma aliança com Deus. Então Pedro está deixando claro aqui: saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro entendeu, agora é a hora de espalhar a mensagem. Que você entenda que já está na hora e já passou da hora de espalhar a mensagem. Que saiba toda a tua casa, que saiba a cidade onde você mora, que saiba o país onde você reside, que saiba a empresa onde você trabalha, a faculdade onde você se gradua, que saiba o bairro onde você mora, que Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a boa nova que a humanidade precisa ter acesso. E eu estou aqui com alegria no meu coração para dizer que Jesus Cristo é a salvação. Que há um caminho para nós voltarmos para Deus, Jesus Cristo. João 14,6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cheio do Espírito Santo, Pedro compartilha essa mensagem com aqueles curiosos, muitos deles zombadores, religiosos, políticos, que crucificaram o Senhor Jesus. E Pedro deixa claro: esse Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Não crucifiquemos Jesus, não zombemos de Cristo, porque este Cristo que eles naquela época crucificaram, Deus o fez Senhor. Esse Cristo que hoje muitos zombam, que muitos denigrem a sua imagem nas sapucaís da vida, nos desfiles de carnaval, nas mídias, nos temas de comédias. Esse Cristo que muitos zombam, criticam, expõem ou tentam expor a sua imagem, a sua mensagem ao ridículo, Deus o fez Senhor e Cristo. E o bom é saber que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E os cristãos, nós, claro, com muito prazer, o faremos isso. Aliás, já temos feito isso cotidianamente. Espalhe essa mensagem. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Aqui, nesse texto, versículo 36, encerra-se o discurso de Pedro. E amanhã, às 6 horas da manhã, em mais um dia da jornada Atos, nós vamos iniciar uma fase maravilhosa que fala sobre as primeiras conversões. Vai ser bênção do alto. Obrigado pela sua atenção. Vamos orar? Pai Santo, Deus maravilhoso, esta é a mensagem. Deus, o Senhor, fez Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o caminho que leva todos até a Ti. E que nós possamos não apenas crer, mas espalhar aquilo que cremos. Porque como ouvirão se não há quem pregue? E nós estamos aqui, Senhor, para dizer: eis-nos aqui. Coloca as Tuas palavras na nossa boca e que nós possamos levar o mais rápido possível essa mensagem de salvação. Meu Deus, encha cada pessoa que nos acompanha do Teu Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Amém? Ei, deixa o seu like, seus comentários e se inscreve no canal. A jornada continua. Até amanhã.